Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! O time bem armado, tranquilo. Era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho da gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Mineiro de nascimento, inhumense de criação e de coração. Assim, o ex-atacante Líbano se sente. Dono de um bom humor envolvente, Líbano é um desportista nato que contribuiu para o futebol de campo, de salão, além do basquete. Exímio cabeceador, Líbano atormentou muitos defensores que desfilaram no futebol goiano no fim da década de 1950 e na década de 1960. Viveu seu auge com a camisa da Pantera Avinhada, o Yumas, equipe por onde foi 2 vezes artilheiro do campeonato goiano. Em 1962, Líbano balançou as redes 18 vezes e ajudou a Pantera Avinhada a chegar em terceiro na competição, desbancando o Goiás, Atlético e Goiânia. 2 anos depois, repetiu a dose e foi o goleador máximo com 14 gols em nova boa campanha. Líbano não conseguiu erguer nenhum troféu de campeão, mas além de artilheiro, o ex-atacante se orgulha de ter levado o Yumas a voos mais altos e de colecionar amigos no futebol, no basquete e no esporte goiano em geral. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias na edição deste domingo recebe mais que um jogador de futebol, um desportista, também já atuou nas quadras do basquetebol e também do futsal. Estamos recebendo Líbano e queremos saber sua história. Por Líbano, quem é Líbano? Líbano é uma pessoa que sempre gostou de jogar futebol, gostava de jogar basquete, futebol de salão e sempre que teve como esporte um objetivo na vida. Porque a melhor coisa que existe para um ser humano é cuidar do seu corpo para que tenha uma velhice, uma idade mais avançada em condições de continuar sobrevivendo. Líbano, como que o esporte apareceu na sua vida? É desde a infância que você já gostava de praticar todos e qualquer esporte? Vou falar para vocês de consciência. Parece que eu nasci para jogar futebol. Porque já desde os 6 para 7 anos eu já gostava de jogar futebol. E naquela época lá em Umas, não tinha outro divertimento pra gente que era menino, jogar bola. E nós tínhamos uma quadra de basquete no centro da cidade de Umas. Então ali nós fazíamos o futebol de salão, que era o futebol de quadra, futebolzinho que você botava 2 tijolos de um cá e 2 tijolos lá, e fazia os gols e a gente jogava o futebol na quadra. E depois vinha o basquete, a gente continuava na quadra para treinar o basquete.
E aí deslanchou. Passei a jogar futebol com 8, 9 e parei depois de 72 que eu falei, agora não jogo futebol mais. Mas o basquete continuou na minha vida. E você citou esse início no basquete e tudo mais, mas você é de Uberlândia. Como é que você veio parar aqui em Umas? Vim parar, achei uma boa para resolver lá para Umas. Eu fui visitar minha avó, minha mãe, né? Minha mãe foi visitar minha avó e chegou lá, entrou em trabalho de parto. E eu nasci lá. Aí meu tio, que era cunhado da minha mãe, falou, não, ele é nosso, ele nasceu aqui, então vamos registrar ele. E naquela época podia a mãe registrar com o testado, com o certidão de casamento, podia registrar o filho. Então ficou como declarante a mãe. Minha mãe declarou e deu o nome do meu pai, mas aí o nome, fez o certidão de nascimento, o nome o meu pai é que mandou. Minha mãe colocou o nome, porque ele tinha feito um compromisso com um patrício nosso lá de São Paulo, que tinha que botar Líbano. Até todo mundo estranhou. Líbano é o nome do país. Então ele botou Líbano tradicionalão. O papai falou, não, vou botar o nome de Líbano. É o primeiro filho meu homem, tem que botar homem. E aí eu cheguei em Umas com 4 meses de idade. Então aí a razão de eu ter começado a jogar bola e ficar por lá. Eu até brinquei com meu pai. Eu falei, pai, o senhor veio dos Estados Unidos, por que o senhor não parou no Rio, parou em São Paulo? Porque aí eu tinha nascido lá. Aí teria sido melhor. Mas não tenho nada a reclamar contra isso. Eu falava apenas brincando. Então eu fiquei dentro do futebol de salão, basquete, porque não tinha outro esporte para você fazer em Umas. Além do esporte que o senhor falou que praticava lá em Umas, qual que é a recordação que o senhor tem do tempo de infância da cidade? Porque hoje a gente passa em Umas, a cidade cresceu bastante, né? Mas naquela época devia ser bem pacata e era mais distante de Goiânia, né? Apesar de estar no mesmo lugar. Não, aí você falou certo, é uma alegria, porque todo mundo era amigo. Você estava brincando na casa de um colega, conversando, batendo papo, botava almoço, ô Livro, vem cá almoçar, é filho do Gibrim. Aí, ô fulano, é filho de fulano. Então a gente almoçava em qualquer casa, porque tinha aquele confraternização. E essa quadra de basquete no centro da cidade, onde é a praça hoje, ali nós reuníamos. E naquilo tinha a quadra, um grupo escolar e um largo, na proporção dessa mesa. E ali ficava aquelas tradicionais círculos, a barraquinha, parque de diversões, e ali a gente brincava, brincadeira antiga, salvo-cadeia, pique, jogava finca. Então aquele ali era o reduto que todo mundo encontrava, porque a luz acabava às 10 horas da noite. 10 horas da noite ela acabava, era de transformador, aqueles motores estacionados. Aí 10 horas da noite desligava e nós tudo para lamparina, aí cessava a brincadeira. 10 horas da noite sumia tudo. Depois veio a Celco, melhorou. Agora, as recordações tem Umas, muitas. E me deixa saudade mais da conta, porque eu gostei demais de Umas. E o senhor aprontava muito? Apanhou de vara de goiabeira? Olha, tinha o dia que eu não apanhava, o povo estranhava. Porque era papai e mamãe, eu apanhava todo dia. O senhor era mal bagunceiro, mas você tirar uma base com relação em Umas. Meu pai, em 1954, eu tinha 10 anos, fiz 10 anos em fevereiro, porque eu nasci 28 de fevereiro. Eu fiz aniversário dia 28, dia 1º começava a aula em Uberaba. Eu fui para Uberaba com 10 anos de idade, pegou no avião no aeroporto aqui, no setor aeroporto, onde acaba Tocantins, com a Paranaíba. Ali era o aeroporto. Então eu saí de Umas de táxi, entrei sozinho no avião, com 10 anos de idade, fui para Uberaba. E a desculpa que meu pai deu dele foi que eu era muito moleque. Aí eu fui para o internato. E lá no internato você vira carola, né? Vira... missa todo dia, missa. Inclusive, nesse ano que eu fiquei lá, fiz seminário, entusiasmei com tanta reza. Quase virou padre? Quase, não, eu fui para um seminário de 1 ano. Aí, quando tinha jogo de futebol, eu ia para o seminário, o padre começou a brigar comigo. Eu falei, não, pode largar desse negócio de ser padre, você vai jogar futebol e basquete com nós aqui. Porque lá eu jogava basquete e futebol, né? Aí, quando eu cheguei em Umas, quando eu era lá em Umas, moleque, era aquele negócio, chegava com a mão suja na mesa, sentava comigo. Mamãe, vai lavar a mão, vai lá, sentar, o papai não falava nada. Aí eu cheguei, a mamãe ia botar o almoço na mesa, eu ia ao banheiro, tomava banho, vinha limpinho, arrumadinho, sentava. Quando a mamãe botava comida, eu baixava, rezava, faço até hoje, porque peguei o hábito. Eu não tinha isso lá em Umas. Aí quando eu fiz o nome do padre, o papai falou, Hilda, que foi? Virou padre. Mandei lá para estudar, veio virar padre. Então não vai voltar mais não, ele vai virar padre não. Porque o papai era maçom.
Então foi, virou o padre, agora limpinho, lavou a mão, tomou banho, veio tudo limpinho. Aí eu falei, não, pai, que isso? Não, pode voltar, pode ficar com molecagem, vai fazer molecagem. E lá é um lugar espetacular. As amizades que eu fiz lá, tem muitos daqui de Goiânia. E lá eu virei goleiro dos goianos, no primeiro tempo. No segundo tempo eu era goleiro dos mineiros, porque eu não era goiano, eu era mineiro. Então tinha um campeonato lá do fim de ano, goiano contra mineiro. Então o Gatão falou assim, você joga pro mineiro no primeiro tempo. Aí deixa eu passar a bola. Aí no segundo tempo você vem pros goianos e pega tudo. Mas não afado. E a turma descobriram. Falaram, não, o Livro agora não vai jogar não, o Livro agora é centroavante nosso. Mas teve um ano foi terrível a guerra. E era guerra mesmo, mineiro com os goianos. Porque a gente mexia. A turma falando, qual é a cidade mineira mais perto de Goiânia? Aí a turma falou, não tem não, tem Tumbiara. Porque divide ali. Aí eu falei assim, qual é a cidade mais... Não, aí a turma falou, não, tem outra melhor, o cara chegou. Falei, qual a cidade mineira mais perto de Goiás? Ele falou assim, não falou Tumbiara, não, é Goiânia. Porque tem mais mineiro do que Goiânia. E isso era uma farra naquele colégio. Então eu cheguei em umas com outra mentalidade. Líbano é o convidado da edição deste domingo do Futebol de Goiás e suas histórias. Conhecemos um pouquinho das várias histórias desta personalidade do futebol, do esporte goiano. E daqui a pouco vamos falar muito mais. Aí vamos entrar de cabeça nas suas atuações no Inhumas, no Goiás e tudo mais. Pode ser? Pode, tudo tranquilamente. Estamos aqui pronto para descrever o que aconteceu na minha vida. Líbano, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo é o nosso convidado na edição deste domingo do Futebol de Goiás e suas histórias. É verdade, Rafael Bessa, e agora você, amigo ouvinte, fica com o quadro Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O Inhumas Esporte Clube foi o primeiro time do interior a se sagrar vice-campeão goiano. A Pantera Avinhada foi segunda colocada no estadual de 1963, vencido pelo Vila Nova. Depois do Inhumas, outras 5 equipes de cidades do interior foram vice-campeãs estaduais. O Craque em 69 e 98, a Anapolina em 81, 83 e 2000, o Anápolis em 95, o Novo Horizonte em 2002, 2003 e o Santa Helena em 2010. Os times do interior somam juntos 10 vice-campeonatos goianos, número 2 vezes maior que os troféus de campeão erguidos pelos interioranos. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás com uma atração toda especial e desportista, Rafael Bessa. Líbano Sayun foi artilheiro por 2 oportunidades, por 2 temporadas do Campeonato Goiano. Em 1962, quando marcou 18 gols, e em 1964, quando balançou as redes adversárias por 14 vezes. Líbano vestindo a camisa do Inhumas. Esta é a atração do Futebol de Goiás e suas histórias, com oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Vinícius. Bom, Rafael, João Paulo, Geliezer, Líbano. E como o futebol começou a entrar na sua vida de forma definitiva como um jogador de futebol, atleta profissional? Como é que você foi parar no Goiás em 57? Foi quando eu mudei de Inhumas para Goiânia, cheguei aqui em 57. E na porta de casa, lá na rua 72, morava um amigão, um proprietário da empresa Madeireira São Jorge, Vanderlei Seba. E eles tinham
um lote baldio e tinha um campinho. Eu em casa no muro, observando eles jogar. Não conhecia ninguém. Tinha recém-mudado para ali. E observando e olhando os caras jogar, e doido para ir lá jogar, mas não conhecia os caras. Aí parece que eles sentiram que eu estava com vontade de ir, perguntaram assim: você joga num gol? Eu falei: jogo. Só tinha um lugar no gol. Normalmente o que não tem, os caras não tem é goleiro. Eu falei: não, eu jogo no gol. Aí eu joguei um pouco no gol, aí o cara falou assim, o Vanderlei falou: você não é goleiro, não, porque o Vanderlei era goleiro. Eu falei: não, na frente eu jogo também. Aí arrumou outro goleiro, voltou e eu fui jogar, nós começamos a jogar. E aí a facilidade de passar por eles foi fácil. Eu já estava 12 anos, ficava 12, 13 anos, já estava ficando fácil para jogar. Aí ele virou, nós batemos lá e nós fizemos uma amizade. Temos até hoje, temos essa amizade. Diversas vezes a gente encontra, não encontra mais como encontra, cada um tem sua vida, tem seus afazeres, não dá pra gente sempre estar encontrando. E aí ele falou assim: vamos fazer um teste no Goiás, nós dois? Eu falei: vamos, ué. Você conhece lá? Não conheço, meu irmão, o Judé de Seba, lá, amigo lá do Goiás, vamos lá. Então vamos. Eu fui, vamos embora. Quando eu fui lá fazer teste, eu e o Vanderlei, o treinador era o Valdemar Silva. Revelou grandes jogadores. Uma das injustiças que eu acho que o Goiás não fez nenhuma homenagem, é falecido. Não fizeram nenhuma homenagem póstuma a esse cara. Porque ele criou muitos jogadores para o Goiás. O Goiás teve os grandes jogadores que passou na mão dele, que foi para o juvenil do Goiás e subiu para o time amador na época, né? Aí vão lá e deu certo. Joguei certo, o treinador falou: você pode voltar. E aí foi na sequência, eu voltando, treinando. E de vez em quando ia para Yumas. E lá eu não jogava bola, porque lá não tinha time de futebol, time de um dos velhos, eu não jogava. Aí começou o campeonato juvenil, nós fomos campeão 57, 58, 59. Fomos tricampeões. Com Goiás. Com o Goiás em cima de Goiânia, Vila, Atlético. Aí eu firmei no Atlético, em Yumas. Comecei, fomos em 58, 59. Aí apareceu o Macalé, japonês, Magno Machado, foi médico lá. Tinha um goleiro Narciso, o Pedro Wilson, que foi prefeito hoje da SEMA, da AMA. Jogou com nós, foi meio de campo no time. E teve diversas coisas, foram liderando. Aí um dia teve teve um octogonal, Goiânia e cidade de Anápolis, onde eu fui jogar a primeira vez com o Tão Segurado. Aí joguei com o Tão Segurado, com o Zevi, com Cacheta, com Laércio, Porta. Aí eu subi, já com 15 anos, subi para o time do adulto do Goiás, do time amador do Goiás. Fomos jogar em Anápolis. Aí jogamos lá em Anápolis, contra o Anápolis, no Manuel Demonstra, que era chão puro. Não tinha grama não, era chão. Aí fomos lá, empatamos 5-5. Eu fiz 3 e o Zevi fez 2. Eu estreando no Goiás, o Vanderlei Seba não foi. Porque não queria queimar ele rápido, queimar ele como goleiro de reserva do Valdir. Aí eu vim para Goiânia, fomos decidir no estádio Pedro Ludovico, contra o Vila. Aí nós fomos concentrar em Aparecida. Levaram uma reportagem domingo, o Omar do Carmo, era presidente do Goiás, levou o jornal para nós e tem lá uma pergunta. Perguntaram para o Chino: você conhece o Líbano, centroavante do Goiás, que tá fazendo furor, fez 3 gols lá em Anápolis? Eu falei: não, nunca ouvi falar nele. O Chino. O Chino era goleiro do Vila. Aí fomos jogar lá no estádio Pedro Ludovico, entramos no jogo, com 5 minutos de jogo eu fui substituído. 5 minutos de jogo, eu tinha 59, eu tinha 15 anos. Você jogando no time adulto? Adulto, time titular. 5 minutos eu fui substituído. E até teve um fato que eu gosto de contar. Quando parou o jogo, apitando o Urias Crescentes Alves Júnior, apitando o jogo. Aí parou o treino de substituição no Goiás. Aí o ponta direito, o nome dele era Tal. Vou entrar como? Então o Cacheta na direita e o de centroavante. Aí esse Tal era ponta direita. Ele foi para a ponta direita e o Cacheta. Saiu o número 9, eu fiz assim. Isso era eu, 15 anos. Minha mãe tinha acabado de chegar no campo, me ver jogar. Primeira vez que ela foi. Quando ela acabou de entrar, me tiraram do jogo. Aí fui pro vestiário, o olho encheu d'água. Chorei lá dentro do vestiário. Aí eu falei comigo mesmo: eu não jogo mais no Goiás. E aí encerrou minha carreira no Goiás. Não joguei mais. Aí eu ia para Yumas jogar os amistosos que o Yumas fazia. Contra Firminópolis, contra Séries, Guaianais. O Goiânia foi jogar lá em Yumas. Eu jogava pelo Yumas. Ficava lá passeando. Olha, ele jogou, você vai jogar para nós. Aí eu jogava, mas tinha um cara lá falando: gente, tem um centroavante aí, deixa ele jogar. Eu não vou daqui, não sou do Yumas. Não, meu irmão, ele vai jogar um tempo, você joga outro. E aí nós fomos fazendo isso.
Aí um dia em Umas, o Gilberto Geraldo Guerra, que era filho do prefeito, que criou o esporte lá dentro de Umas, falou, vou lá em Goiânia comprar o passe do Líbano. Aí veio que o Omar do Carmo tinha ido para o Rio de Janeiro levar a providência da farmácia deles, que ele tinha, drogaria Carmo, e ficou o presidente, o Roque Douglas e o Laerte Ferreira, os dois presidentes. Aí o Betinho Guerra chegou e falou, eu quero comprar o Líbano. Eu era amador na época, quero comprar o Líbano. Eu dou 50 mil cruzeiros por ele. Aí na hora eles pegaram o dinheiro. Ele me vendeu por Umas e mais uma partida ali em Umas. Então tudo feito. Aí chegou o Betinho, agora você não pode ter desculpa de não jogar aqui mais. Agora você é jogador do Umas. Então, aí contra o Umas e Goiás lá em Umas. Ganhamos de 4-2, eu fiz os 4. O quarto zagueiro era o Sebastião Monteiro, que faleceu agora recentemente. O Tom Segurado era o centroavante. E o Tom, quando eu saí no jogo contra o Vila Nova, ele reclamou lá dentro do vestiário. Porque eles passaram a ficar só cruzando bola dentro da área. Gente, o cara que fazia o gol vocês tiraram ele, agora não precisa cruzar mais não. Aí lá em o Tom falou, tá vendo? Fez 3 gols de cabeça em nós. Aí foi com o trem, resolveram. Aí o Omar do Carmo chegou, falaram para ele, o livro foi vendido para o Omar, foi no Rock, mas estava louco. Como é que você vende um jogador com 15 anos daquela potência para um time de Umas e nós precisamos de centroavante? Aí eu comecei 60 no Umas, como foi um vice-campeão do interior. O Umas foi campeão do interior jogando. Jogamos em Firminópolis, em séries, fomos decidir lá em séries. Eu era reserva, porque o cara, eu não queria falar, deixa esse coisa de jogar, deixa ele jogar. Tá aí, tá treinando sempre. Lázaro, centroavante. Aí quando eu sumi definitivamente, ele não entrou mais. Aí, 61, montou o time do Umas. Já fizemos um ataque lá de Umas, que pra mim foi um dos maiores ataques do futebol do Umas. E futebol goiano daquela época. É o Everton, que jogou no Vila 65, Nito, espetacular jogador, teve no Flamengo fazendo teste, o Everton foi no Flamengo fazendo teste, Nito, eu, Messias, teve no Flamengo fazendo teste, e o Arnaud, que era irmão dele, que tinha uma floricultura lá em cima, no setor marista. Esse ataque foi excepcional. Esse ataque apareceu 61, 62 e 63. Aí 64, o Everton veio pro Vila. Aí nós fizemos um time de 64. E fomos vice-campeão com o Atlético. Perdemos uma partida precisando do empate, fomos para cima do Atlético e levamos na cabeça de 5-2. Eu falei, eu não vou conseguir ser artilheiro, já não vou conseguir ser campeão. 61, 62, 63, 64, não tinha jeito mais. Falei, agora eu vou virar o rei do vice-campeonato. Aí agora, e parodiando agora, eu tô parecendo o Vasco com o Flamengo, né? Eu ia fazer essa piada, mas eu deixei passar. Eu sou flamenguista, então, tá parecendo o Vasco. E meu cunhado, se ouvir, você vai brincar comigo, porque ele era Vasco. Então, nós viramos igual o Vasco, vice-campeão do Atlético e do Vila. Aí nós montamos um belo time em 65, que foi o Barrica que jogou no Atlético, foi o menino Toró, que jogou no Goiânia, foi o Maestro, jogou na... Aí nós montamos um belo time. E perdemos o título naquele jogo que eu comentei com vocês anteriores, para ter gravado, o jogo contra o Anápolis. E aí, na carreira, foi uma das carreiras mais... Foi de uma época gloriosa para mim. É uma época que me deixou saudade desse período no Umas. Que é um período que eu comecei com 15. E fui parar com 15, fui parar com 25, 26 anos. Quer dizer, foi 11 anos ali, naquela alegria, 10 anos de alegria. Porque eu tinha meus parentes nenhum, meu primo era presidente, era médico. Então a gente tinha um prazer de jogar, porque o jogo já era só domingo. E com raríssimas sessões tinha jogo sábado. Então você treinava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E lá em Umas eu fui dominado o primeiro Romário que apareceu na vida. Não como jogador, não. Porque eu tinha um contrato com o Umas e tinha uma cláusula. O atleta em questão não está sujeito a treinamento diário. Eu só treinava sexta-feira. Por quê? Meu pai não deixou. Meu pai mandou colocar uma cláusula. O atleta em questão não está sujeito a treinamentos diários. Então, por causa disso que eu não me julgo um jogador de futebol, propriamente dito, dentro do contexto boleiro. Porque tinha um time do Umas e eu ficava aqui em Goiânia, segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira de manhã eu ia para o Teleu na aula, voltava, almoçava em casa, pegava o ônibus e ia para Umas.
Aí eu voltava domingo. Quer dizer, eu não tive convivência com meus companheiros de futebol. Eu gostava, eles me adoravam, porque eu sempre estava junto com eles. E quando eu chegava lá, chegou o homem do bicho nosso, chegou e tá aí, era uma brincadeira gostosa, porque, e acontecia porque eu tinha uma coisa, que a seleção brasileira não teve esse campeonato. Eu tinha um meio de campo que a bola chegava, não precisava de eu correr atrás da bola. A minha função era ficar lá dentro e a bola chegava. Aí começou a falar, chegou, você tem que fazer. Aí era aquela agonia, com o pé ainda complicava. Mas quando levantava a bandeira, a festa era toda. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos voltar no futebol de Inhumas e outros assuntos. É verdade que simultaneamente ao futebol o senhor também jogava basquete? Basquete e futebol de salão. Daqui a pouco o senhor conta essa história. Líbano, conosco, João Paulo, Gerliezer, Vinícius, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Você fica agora com o quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 10 de agosto de 1988, o Goiás foi ao Divino Garcia Rosa para derrotar o Goiatuba e se manter vivo na briga pelo tricampeonato estadual. O Esmeraldino venceu pela primeira vez naquela edição jogando em Goiatuba. Gols de Sabará e o Idemar, enquanto Henrique marcou para os donos da casa. O título ficaria com o Atlético Goianiense ao fim da competição. O Goiás de Mário Juliato tinha Eduardo, Walter, Nel, Paulo César e Jorge Batata, o Wallace, Fagundes e o Idemar, Sabará, depois Ronaldo Castro, Péricles e Niltinho, depois Arizinho. Década de 90. No dia 10 de agosto de 1990, a diretoria do Goiás confirmou a contratação de 2 jogadores vindos do Goiânia. O diretor de futebol do clube era Adão Neri, que anunciou Guga e Rubens Carlos. Atacante, Guga tinha sido vice-artilheiro do Campeonato Goiano em 1989, enquanto que a polivalência era a marca de Rubens Carlos. Ele jogava de zagueiro, lateral e também de volante. Na ocasião, os dois se apresentaram ao Goiás no CTC em Caldas Novas, que era onde a equipe esmeraldina estava treinando. Década de 2000. No dia 10 de agosto de 2001, a diretoria do Atlético confirmava a dispensa do atacante Clay. A medida foi tomada por motivos disciplinares, já que o jogador discutiu com o supervisor de futebol Sidney Ferreira. O técnico do Dragão era Amado Bucá, que garantiu que Clay havia sido dispensado somente por motivos disciplinares, sem alguma relação com a sua capacidade técnica. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Líbano, história do futebol, do basquete, do futsal goiano, é o destaque da edição de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias. Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros e Gerliezer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa. Com certeza nós estamos aqui frente a frente com um dos maiores goleadores da história do futebol goiano. Falando em goleador, bola na rede, Líbano, você estima mais ou menos quantos gols você marcou? Olha, mais ou menos assim, na memória, eu acho que deve gerar em torno de 500 a 600 gols. E desses entre 500 e 600 gols, quantos você imagina que tenham sido de cabeça? Eu vou botar por seus 60% a 70%. Qual que é a sua altura, Líbano? 1,81 m. A grande importância desse que você perguntou qual a minha altura é que eu jogava o basquete e pesava 73 quilos. Hoje eu tô com 100. Líbano, quando eu era criança lá no balneário, a gente jogava bola no campo de terra, tinha bem em frente à casa da minha mãe. Lá tinha um colega nosso que era muito bom em bola aérea, sabe? Só que ele chegou a um tal ponto que às vezes ele chegava dentro da área e levantava a bola pra cabecear. Só não chegou a fazer isso, não. Não. Já teve brincadeira sobre isso. Inclusive meu cunhado gosta de brincar, que teve um jogo difícil aí, eu fiz 2 gols de cabeça, deu um pênalti.
Eu pegar a bola e ia bater de cabeça, o juiz falou, de cabeça não pode bater pênalti, não. Mas peraí, é fato ou lenda? Essa é lenda, é brincadeira. Agora aconteceu de oportunidade, a bola vir um pouquinho baixo, eu dou um tapa para mais confiança. Agora, meu último gol de cabeça que eu fiz no Estádio Olímpico, jogando Goiânia e Campinas, essa foto eu tenho lá em casa, eu devo ter ficado 1 metro para chegar no chão. Meio metro. Em vez de eu bater o pé, eu falei, não, vou bater de pé não, vou fazer gol de cabeça e sair meio agachadão, dobradão, ela pegou no meio da... Fiz o gol. Cruzamento do Alírio. Aí terminou o jogo, o Beguer chegou assim, cadê o pé? Eu falei, a cabeça é muito mais fácil. Essa história, então, de grandes gols de cabeça, Líbano, lá no Inhumas, quais são aqueles jogadores, assim, que o jogador, para fazer o gol de cabeça, ele precisa de boas assistências, né? De quem você lembra, assim, no Inhumas, que eram jogadores, assim, de cruzamentos precisos para você fazer os seus gols? Não, você falou uma coisa certa, precisa. É tão precisa porque nós treinávamos junto. Eu, meu ponta direita e meu ponto esquerdo. E tinha os laterais também, que raramente desciam, mas quando tinha aquelas faltas nas laterais, eles batiam nas laterais. Eu tinha o Everton na direita e o Messias na esquerda. Então o treinamento da sexta-feira, nós íamos treinar, então nós chegávamos no campo 2 horas da tarde. Então a gente fazia 2 horas da tarde, foi cruzamento os 2 zagueiros, o Sérgio Sintra, que nós conversamos no Vila, e o Zé Silva, que eram os dois zagueiros, central e quarto zagueiro. E eu disputando com os 2 e o goleiro saindo também. Então, quer dizer, nós tínhamos treinamentos, eu olhava para o Everton vibrava violentamente correndo. Ele vibrava em velocidade, com a bola no pé, na velocidade. Era aquele... Já vibrava correndo. Quando ele vibrava e ia para a linha de fundo, eu diminuía o passo, porque ele ia jogar lá para trás. Quando ele dominava que ele vibrava, eu caminhava para dentro da área. Eu sabia que ele ia jogar dentro da área. Então nós treinávamos, eu e o Messi, era toda sexta-feira nós treinávamos isso, das 2 às 4, eu treino para sair 4 horas, treinando desse jeito. Então ficou fácil. E depois eu peguei 2 jogadores também excepcional para cruzar no Inhumas, que foi o Toró na direita e o Barrica na esquerda. O Barrica era covardia, entende? Hoje todo mundo brinca comigo. Tinha Inhumas aqui, encosta ali, sua Liba! Porque o Barrica me chamava de Liba. Sua Liba! E da ponta esquerda ele gritava. Eu jogava onde eu estava. Eu jogava no ponto que eu pedia, porque eu pedia a bola entre o pênalti e a linha da grande área. Era ali que eu subia para a cabeceira. Eu não ia brigar com o goleiro. A loucura. O goleiro saía de soco sem trombar com ele. Quantos gols o cara já levou porrada na cara aí? Então o goleiro já sai para rasgar. Eu subia antes. E dali o goleiro não ia. Quando ele vinha, ele ficava com saudade. Porque eu gostava demais, eu adorava ver gemida. Você subia, testava do olho, ele corria para cá, se jogar no outro. Aquela bola que você quer voltar e não dá mais para voltar. É no contrapé que eles falam. Então isso acontecia porque nós tínhamos treinamento demais. Então não ficava fácil. Isso é porque o senhor treinava só na sexta-feira. Imagina se treinasse a semana inteira. Aí eu não ia bola, não ia ter ninguém para aguentar. Aí isso é uma coisa horrorosa. E falando nessa jogada que o senhor acabou se especializando, né, que é o cabeceio, quanto que a sua habilidade em jogar basquete te ajudou nesse ponto aí de fazer os gols de cabeça? Boa pergunta. Ele foi fundamental na minha carreira de jogador de futebol. Primeiro, pela minha habilidade para cabecear, que veio nato. E aí me deu o caminho certo para me subir, porque como eu falei nós conversando em off, para você subir para pegar um rebote, você tem que subir de olho aberto. Então você já acostuma com a bola. Talvez ela escapa, pega na sua cara, pega na sua testa, mas você corre atrás dela e pega. Então eu perdi o medo da bola, porque o fundamental do cabeceador é perder o medo da bola. Porque você repara que todo mundo sobe, a primeira coisa que ele faz, ele abaixa a cabeça para proteger os olhos. Ele abaixa a cabeça e a bola pega no cucuruco. Então o gol verdadeiro de cabeça não é nomeado gol de cabeça. Gol de testa. Você bate com a testa na bola. É aí onde ela sai com força. E aí eu levei um domínio, um apelido que o saudoso Caetano Beguel fez comigo. Eu fiz um gol contra o Goiânia, não sei. O Antônio Porto narrando. Então, e aí, Beguel, como é que foi o gol de cabeça? Ele falou, Porto, não foi gol de cabeça, foi um coxo de mula.
E ficou a questão coice de mula. E vê se a gente que eu encontro daquela, eu falei, aí, como é que tá o coice de mula, tá bom? Eu falei, não dá conta mais. Então virou não um porto, não foi uma cabeçada, foi um coice de mula. Que ela bateu no ferro e voltou. Então, quer dizer, você sobe, é a grande vantagem. Que você sobe, mas você sobe procurando a bola. Eu subia desse jeito. Por causa que eu comentei com vocês que eu não tenho um corte no supercílio nenhum, porque eu acompanhava a bola. Eu comentei em off outra vez que eu adorava jogar embaixo de chuva. Porque os becos tudo abaixava com medo da bola. A bola vinha nele, ele abaixava. Eu já sabia que ele abaixava e vinha por trás e fazia o gol. Por quê? Porque o cara tinha medo da bola. Você pode ver raramente hoje. Hoje tem cara que sabe cabecear mais um pouco, os becos, o zagueiro sobe para fazer. Naquela época, raramente o zagueirão saía, subia com medo. Você pode reparar, repara os caras, eles não sobem consciente para bater a cabeça. Você tem que bater lá na testa. E entre os grandes goleiros dessa batalha para o cabeceio perfeito, o Joel que mais te atrapalhou? O Joel Marcelino foi um cara que me estragou lá em no jogo contra o Goiás, 66, quando eles foram campeão. O Joel pegou 4 cabeçadas, e aquele dia ele me estragou o dia. Ele virou o herói do jogo, eu virei o bandido. E além dele, teve algum zagueiro assim que era um grande marcador, Líbano, assim, que era difícil se desvencilhar dele, que era um jogador que dava muito trabalho. Teve uns 2 ou 3 aí que dava trabalho. Foi o Davizinho, que era pequenininho, mas era o chamado de jeguinho, né? Mas subia certinho, subia na hora certa. Já o Manduca, na malandragem dele, eu ia para perceber, dava um toque de lado, você saía de banda, aí eu passei a ficar longe dele, né? Aí ele não me achava. Inclusive, eu tenho uma foto lá em casa que eu tô fazendo um gol. Eu saí dele, ele ficou só olhando. Tem essa foto lá em casa. E outro que me complicava um pouco também era o Negão, Macalé. O Macalé já era malandrão, porque nós fomos colega de juvenil, né? Ele sabia das malandragens, então ele não deixava eu folgar em 66, ele não deixava eu ficar folgado dentro do ele e o japonês, porque o japonês também era a dupla de quarto zagueiro, back central. Do juvenil era o japonês e o Macalé. E na decisão que estava lá era o japonês e o Macalé. Eu já falei, ó o Turquinho aí, vamos pegar aí no pé, ele não vai fazer gol não. Era Baltazar, Macalé, japonês e Dias, time de 66. Então, se você tirar Macalé, Dias e o Dé, o Dias é o Dé, e o japonês jogava comigo juvenil. Então eu sabia o jeito que eu subia o popular, o jeito que eu ia, eles ficavam só me vigiando, largavam os outros. Porque ninguém pulava de cabeça dentro da área. Então o Negão ficava pertinho de mim. E ele é mais ou menos da minha altura, e é mais esguio do que eu. Não dava outra. O japonês na frente e ele lá atrás. Aí tem uma passagem folclórica. Fomos jogar no campo do Frazão, uma chácara ali perto da saída de Aí ele ligou pra mim. Turqueira, eles me chamam de Turqueira, o Chico e o Frazão. Nós vamos fazer um jogo aqui domingo, faz confraternizar, vai ter churrasco, vai ter uma cerveja. Contra quem você quer jogar? Davizinho e Gesmar, do pescoço pra cima, ou contra o Macalé, o japonês? Falei, tá na cara que o Macalé é japonês. E fomos pro jogo, cheguei lá contra o Macalé, o japonês. Olha o ataque que eu joguei. Jair Porrete, ponta direita, Tuíra, eu, Carlinhos de Bulhões e o Paulo Choco na ponta esquerda. Aí o Paulo Choco dominou a bola, cruzou mal e não pulei. Na outra ele cruzou certo, eu subi. Aí eu dei um empurradinho no japonês, ele ficou bravo. Aí quando ele cruzou, o japonês quis sair, eu passei por cima do japonês, do Macalé fez o gol, eu falei pro Frazão, tá vendo? Eu falei pra você que é fácil fazer gol nos dois? aí o japonês, pode deixar, você vai voltar aqui. Eu não vou ir mais não. Quer dizer, era uma festa grande, mas eu, na brincadeira que eu fiz com ele, porque eu vinguei deles, né? Eles não deixaram eu fazer, eu falei, agora jogar em cima do Macalé e japonês é festa. E o Macalé, até hoje eu brinco com ele, me xinga tudo. Seu Líbano, no próximo bloco nós vamos continuar debatendo várias outras passagens da sua carreira. Acabou que o senhor não contou bem o paralelo do basquete. Eu quero saber como é que era a sua rotina. No próximo bloco a gente vai explorar estas e outras histórias, ok? Aí tem muitas histórias para contar. Líbano é o nosso convidado, é o personagem do futebol de Goiás e suas histórias na edição de hoje. É verdade, Rafael Bessa, e agora vem aí mais um grande personagem da história do futebol goiano no quadro Biografia. Biografia.
os personagens da nossa história. O zagueiro Manduca foi um dos grandes nomes do futebol goiano na década de 50. Dono de um grande futebol, Modestino Hermano, como era o seu nome de batismo, iniciou a carreira ainda no tempo do amadorismo com a camisa azul turquesa da União Esportiva Comércio e Indústria de Goiânia. O defensor viveu as duas fases distintas do futebol goiano, o amadorismo e o profissionalismo. Além da União, Manduca jogou pelo Goiás, o Atlético Anapolino e o Goiânia. Ele também atuou pela seleção goiana. Seu futebol chamou a atenção do Corinthians Paulista, que por várias vezes tentou levá-lo para São Paulo, mas ele preferiu seguir vivendo em Goiânia. Após o fim da carreira, Modestino Hermandos foi jornalista e também funcionário da Delegacia Regional do Trabalho. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos no bloco final aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, relembrando a história do artilheiro dos cabeceios, mas também sucesso nas cestas, Rafael Bessa. Líbano é o convidado da edição de hoje, com oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Vinícius. E diante de tantos gols, tem alguma história, até porque assim, a gente vai conversando e já conversou com por exemplo, Urias Crescente dizia que ia armado para se proteger, porque dava muita briga. Tem alguma história engraçada aí pelo interior? Você sendo artilheiro e fazendo a tristeza de muitas defesas aí no interior, Líbano? Tem muitas tristezas de muitos juízes que encostaram no Milenhum, fica aqui para não apanhar, senão a torcida pega nós. Não vou declinar não, porque são pessoas de muito grande carinho que eu tenho com eles. Mas isso aconteceu em Firminópolis, aconteceu em Séries, aconteceu em Catalão, então foi terrível. Tinha um tal de João Boiadeiro aí, um grandão, que quase apanhou lá, o pai de um delegado amigo nosso aí, o Jandir Rodovalho. O pai dele bateu nele de guarda-chuva. Depois nós ganhamos do Catalão lá no 3-1. Eu fiz 2 gols, o Recife fez 1. E eles achavam que o Antônio Boiadeiro, 2 metros de altura, estava roubando, acabando que estava roubando. Aí acabou o jogo, eles invadiram. Deram pontapé, ele entrou para dentro do vestiário junto com nós e deu um murro na mesa, esse candaí, e pegou aquele pau quinado e saiu com ela na mão, lá dentro do Catalão. E o pai do Jurandir veio com o guarda-chuva, bateu nele. Quando ele virou para dar uma porrada, o Jurandir disse: segura. Aí ele ficou quieto, o pai do Jurandir arrumou o guarda-chuva nele. Aí veio um cara que correu atrás dele, ele deu um murro nas costas, ele girou, deu um murro na casa, derrubou. Aí nós levamos ele para dentro do vestiário, ficou preso com nós lá dentro, o vestiário do Antônio Boiadeiro. Ficou debaixo da mesa, nós ficamos quase não apanhamos por causa dele, ficamos com ele. Aí nós, na hora de vir embora, nós botamos ele debaixo do banco da Kombi para sair com ele. E eles ficaram esperando para ver se ele saía do campo. E a Kombi foi, pegou ele e nós fomos embora. Na hora que chegou perto de Uberlândia, do trevo ali, sair por dentro, e foi que nós paramos, ele saiu da banca, porque as pernas tudo doendo, porque ele ficou encolhidinho lá dentro. Mas parar na cadeia você nunca foi parar, não? Lá em Buriti, lá em Firminópolis. Como é que foi? Aí nós fizemos lá, estourou lá, tinha feito 2 gols lá, nós tínhamos ganhado o Firminópolis, e resolveram invadir para bater em nós lá, procuraram para bater. Aí vamos pegar os goleadores. Aí eu e o Messias estamos correndo, fomos parar lá na casa do delegado, pediu o delegado prender nós. Mas depois acabou a história, que depois nós estamos 4 horas da manhã de lá, porque nós não vimos ninguém, porque senão não tinha jeito de sair. Povo carinhoso, tranquilo. Foi muito carinho. E durante o período que você jogou bola, você também jogava basquete ao mesmo tempo? Sempre joguei basquete, futebol e futebol de salão na mesma época. E tinha pique para isso? Tinha. A juventude era alimentação muito boa, né? A alimentação era fundamental. Você comer um quibe, um esfirro, um charuto ali, não deixa você voando. Então lá em Umas eu joguei basquete, futebol e futebol de salão. E tem uma passagem muito importante do Umas comigo. Eu saí daqui em Goiânia, fui lá para Umas, eles iam jogar lá em Anápolis. Foram convidados para jogar no Colégio São Francisco.
dos padres americanos. E fui jogar futebol e basquete. Eu falei, como é que vamos fazer? Ele falou, não vamos conversar o futebol primeiro, depois o basquete. Então o basquete começou, quando terminou o primeiro tempo do basquete, começou o futebol. Aí eu joguei o basquete, ganhamos 10 ou 15 pontos de frente, eu fiz 20 pontos. A hora que acabou o jogo do basquete, faltava 10 minutos para acabar o jogo. Faltava 20 minutos para acabar o jogo. Eu saí do basquete, correndo do basquete e entrei no futebol. De tênis, com a camisa de basquete, com tudo. E ganhamos, estava perdendo de 1-0, viramos para 2-1, eu fiz os 2 gols. Aí o padre lá dentro do refeitório, estava almoçando assim, falou assim, filho, você estuda onde? Você não quer vir estudar aqui no Colégio São Francisco? Eu falei, não, pai. Por quê? Eu falei, não, eu estudo lá em Goiânia, no Ateneu Dom Bosco. Ah, Ateneu Dom Bosco? O senhor conhece o Padre Abel? O senhor vai lá falar para você ver se eu deixo sair para jogar aqui. Aí, completando isso, teve um jogo no basquete, jogos escolares 61, as finais, basquete, futebol, vôlei e futebol de salão. O futebol foi no campo Estádio Pedro Luvico, não joguei de manhã 9 horas. Ganhamos o jogo 2-1 e eu fiz 2 gols. Aí fui para casa, 6h30 da tarde começou o vôlei. Eu entrei para jogar vôlei, só para completar o time. Ganhamos vôlei, fomos campeão no vôlei. E fiquei dentro da quadra para jogar o futebol de salão. Aí começou o futebol de salão 9h30 mais ou menos, foi até 11h30 o futebol. Ganhamos o futebol 3-0, eu fiz um gol. Ganhamos um jogo, fomos campeão. Acabou o futebol e eu fiquei dentro da quadra. Só troquei a camisa. Que maratona. E entrou o basquete. O basquete acabou 1h da manhã. E ganhamos um jogo de basquete do Liceu. Esse time do Liceu jogava César, Túlio, Bernardo, Dr. Pedro Paulo. Do outro lado estava eu, Jair Teixeira, Mário Darel. Todo mundo jogador do Jockey, mas só que estava nos colégios do Abril. Fomos campeão. Aí teve um cara que chegou perto de mim, ele ficou me observando. Acabou o vôlei dentro da quadra. Acabou o futebol. Ele chegou perto de mim assim, o senhor vai jogar basquete também? Eu falei, eu vou. Ele falou, não pode, o senhor não tem gás para isso. Líbano. Foi 4 decisões no mesmo dia. Agora há pouco, quando o senhor falava sobre os times do interior, tem uma passagem que a gente não pode deixar de citar. O senhor era o terror do time da Napolina? O time da Napolina sofreu demais comigo na minha época. Eu jogava no Yumas e no Goiânia. Os nossos encontros foram terríveis lá contra a Napolina. Era uma média de 4, 5 gols por partida. E os amigos todos lá de Anápolis, a gente era conhecido. E nós jogávamos basquete juntos. Inclusive tinha 2 jogadores que jogou, um jogava basquete. Botaram ele para me marcar. Eu falei assim, não fica aqui não, velho. Porque o futebol você não conhece nada, você não vai pular. Não, aqui você não pula, já 1000 caixas uma vez. Você não vai subir. Ganhamos de 5-1 deles, eu fiz 3 de cabeça, acabou o jogo e saiu abraçado comigo. Vamos embora para casa que é muito melhor, eu vou largar de jogar futebol. E uma passagem interessante que o senhor contou pra gente ali em off, eu gostaria que o senhor contasse, Líbano. Quando o senhor deixou o Yumas que veio jogar na capital, era pro senhor jogar no Goiás. Mas o que aconteceu no meio do caminho que o senhor foi parar? Teve uma coisa que aconteceu no meio do caminho que até eu fiquei chateado pela atitude que eu tomei. Mas como o pai falou, não está resolvido. Ainda mais na criação árabe. O pai é tudo. Então o Yumas encerrou a carreira, eu vim para Goiânia, eu sou muito amigo do Alê, gosto mais do Alê, sempre conversei com ele. E aí ele me falou para jogar no Goiás. Vou montar um time do Goiás e você vai ser centroavante do Goiás. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Na época você me fala, eu não estou sem time mesmo. Aí estou lá em casa, chega o doutor Sérgio de Guimarães, o pai dele e o doutor Tobias, que era diretoria do Goiânia, para conversar comigo para jogar no Goiânia. Sendo que o pai do doutor Sérgio, eu acho que já deve ter sido falecido, Sérgio de Guimarães, e meu pai eram conhecidos de Yumas, eram maçons de Yumas, quer dizer, eram famosos irmãos, e eu era sobrinho. Aí falou com meu pai que eu tinha que jogar no Goiânia. E meu pai foi taxativo, você vai assinar com o Goiânia. Aí eu assinei com o Goiânia. Foi onde eu fiquei triste, porque o Goiânia ficou naquele marca-passo e o Goiás disparou, né? Foi 71 e 70. E como foi o encontro do senhor com a Ailê depois dessa mudança de lá? Não, eu cheguei explicando para ele a situação, ele riu demais da conta, ele falou, você me traiu, né, Turquinho? Você bandido comigo, você me traiu. Eu falei, olha, foi o velho, o pai. Aí eu expliquei para ele, ele falou, não esquenta a cabeça não, vai ter oportunidade. E essa oportunidade não apareceu mais. Esse é o Líbano. Agora, o senhor falou aí que quando o senhor veio jogar na capital, ficou entre o Goiânia e o Goiás e acabou assinando com o Goiânia.
E o que o senhor se recorda? Como que o senhor classifica a sua carreira dentro do Goiânia? Foi um dos maiores prazeres que eu tive na minha vida. Um dos maiores. Porque ter começado no Goiás, apesar de ter acontecido aquela desagradável. A outra de eu ter jogado no Yumas, que foi minha terra da moral. E outra jogar no Goiânia. Foi uma alegria. Porque o ciclo de amizade que eu fiz no Goiânia, já tinha um pouco, mas eu fiz grandes amizades dentro do Goiânia. E uma satisfação imensa pelo tratamento que eu tive lá. Um tratamento de primeira, por muito carinho, conversava com a gente, tinha um carinho. Porque foi, bem dizer, o segundo time profissional que eu joguei, porque o Goiás foi amador. Foi um tratamento Sérgio, doutor Tobias, doutor Eládio, professor Joaquim da Veiga Jardim, pessoa maravilhosa, boníssima pessoa. Então eu fiz um ciclo de amizade tremendo. E para mim foi muito gratificante. Goiânia era chapa branca, Líbano? Era. Era mesmo? Era. Como é que se via isso? Aqui em Goiânia naquela época era um amadorismo. E tinha como fundador do Goiânia o Pedro Ludovico. Pedro Ludovico era governador do estado, o time do Goiânia, muita amizade com o Joaquim da Veiga, porque na Casa Carajá era a primeira casa de esporte aqui em Goiás. Então era tudo torcedor do Goiânia, eram conselheiros, mas não participavam. Então aquele negócio, quase todos os jogadores do Goiânia fizeram no estado. Era Detelgo, na época da telefone, era secretaria do Tribunal de Justiça, então, e tinha outro time também que não ficava atrás também, não, como Chapa Branca. Era o Goiás também. Tinha o doutor Joviro Rocha, que era o secretário da Segurança Pública, botou muitos jogadores lá. Botou o Cuca, botou o Eurípides, botou o Gonçalino. E era tudo Goiás também. E o senhor já teve cargo? Não. Eu não tive essa oportunidade, porque, graças a Deus, o meu pai ainda tinha condições, porque tinha um comércio muito bom, mexia com máquina de arroz, beneficiar arroz, café, tinha uma condição mais tranquila. E então eu segui uma carreira e fui acabar sendo advogado. E voltando ao basquete, Líbano, é verdade que você jogou com aquele time do Vila Nova, assim, com aqueles jogadores que com o Vila Nova foram terceiro colocado no Mundial de basquete? Foi quando eu parei de jogar futebol. Aí eu fui convidado para jogar no basquete pelo Lélio Ramalhão e o Wilson da Silveira, para jogar no Vila Nova, e fui. Aí eu joguei naquele time, tive o prazer de jogar no Campeonato Goiano, no Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. Eu não podia, porque eu tinha entrado na faculdade recente, eu não quis perder o ano por causa de falta, então eu preferi. E tive o prazer de jogar naquele time, e tive o prazer de boca cheia falar que eu fui reserva do Fausto, que era armador da seleção brasileira naquela época, e jogando com César, com Adilson, com o Fausto, Doinha, Joia, era treino de primeira. Vocês não precisam nem entrar, você fica só satisfeito de ver eles jogarem. Líbano, nosso convidado na edição de hoje do Futebol de Goiás. E como tem histórias. Muito obrigado, Líbano. Muito obrigado a você, Rafael, Vinícius, João Paulo. Obrigado a vocês, foi uma satisfação imensa. Se vocês lembrarem do velhinho aqui, ele sempre está disposto a ajudar vocês. E como tem histórias, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tôndolo. E finalizamos com chave de ouro, João Paulo. Vamos com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar, a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. No dia 29 de novembro de 1964, Yumas e Atlético se enfrentaram no Estádio Olímpico. O duelo marcava o encontro do líder e do vice-líder da competição. O vencedor colocaria vantagem e uma mão na taça com 2 rodadas de antecedência. Líbano marcou o primeiro gol da Pantera Avinhada, que acabou perdendo aquele jogo por 5-2 e dando adeus ao título estadual daquela temporada. A narração é de Antônio Porto. Escanteio cobrado, forma-se o buquê de jogadores, cabeçada de Líbano. Gol!
de maneira incisiva. Forte cabeçada na bola. É o primeiro gol do Yumas Esporte Clube. É um goleador mesmo, Líbano. Fica por aqui a edição de número 27 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecemos a audiência de Fernandinho, ex-jogador do Vila, Danilo Aguiar, Urias Crescente e a todos vocês por tornar o Futebol de Goiás líder de audiência neste horário com menos de um ano no ar. Mais curiosidades? Acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Preparou, correu e chutou.